Uma jovem estudante estava caminhando pelo campus da universidade no meio da noite, quando algo sem sentido aconteceu. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, todas as semanas eu trago casos criminais aqui para vocês, às vezes resolvidos, às vezes que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante, ativa o sininho de notificações também, e para quem já é mais antigo aqui do canal, quiser dar uma força, pode ser membro também, eu já deixei alguns níveis separados aqui para vocês, então se você quiser ajudar, fique à vontade, deixa um comentário também e bora pro vídeo. Em 1978, a jovem Judy Martins estava com 22 anos. Ela estava em seu primeiro ano da Kent State University, em Kent. Filha de Arthur e Dolores, ela era a filha mais velha do casal, tendo 2 irmãos. Ela se formou no ensino médio em 1973 e se matriculou na Universidade de Ohio no outono após a sua formatura. Ela passou 2 anos lá antes de decidir dar um tempo nos estudos. Por um tempo, ela voltou a morar com os pais, mas depois se matriculou na Universidade de Kent. Judy sempre foi uma boa aluna e era uma jovem muito educada. Ela se formou em artes na Universidade de Kent e estava se especializando. Ela esperava um dia se tornar terapeuta e não descartava a ideia de fazer uma pós-graduação. Ela gostava de ajudar as pessoas e era conselheira voluntária no Centro de Informações sobre Gravidez da universidade. Judy era uma jovem que tinha muita facilidade em fazer amigos. Ela foi descrita como uma moça muito animada que adorava fazer brincadeiras. Na terça-feira, 23 de maio, Judy estava animada com seus planos para o final de semana. Ela iria com 2 amigas para Nova York. Enquanto o final de semana não chegava, ela decidiu visitar alguns amigos que moravam na Dunbar Hall, um dos prédios dentro do campus. Depois de ficar algumas horas conversando com seus amigos, já era mais ou menos umas 2h30 da manhã, ela decidiu que estava na hora de voltar para o seu dormitório. Então, levaria ali questão de 5 minutos essa caminhada que ela iria fazer, até porque o prédio dela ficava perto desse que ela estava. Então, ela iniciou a caminhada, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e ela nunca voltou para o seu dormitório. A jovem de 22 anos era assistente residente em seu dormitório. Com isso, uma das vantagens do cargo era um quarto individual. Por causa disso, Judy não dividiu seu dormitório. Por isso, ninguém percebeu que ela não tinha voltado para seu prédio naquela madrugada. Uma de suas amigas só percebeu sua falta na noite de quinta-feira e ela se dirigiu até a polícia do campus e registrou Judy como desaparecida. As autoridades só ligaram para os pais dela na tarde de sexta-feira. Infelizmente, muitas horas de investigação foram perdidas. A polícia não estava muito preocupada, eles tinham certeza de que ela tinha saído voluntariamente e que ela voltaria até segunda-feira, que era feriado, então não era para ninguém se preocupar que provavelmente ela estava bem, só foi em algum lugar e não avisou ninguém. Embora não tenham contado à família de Judy que haviam revisado o campus em busca dela, a extensão da busca era desconhecida. Nesse momento, a maioria dos colegas de Judy já havia saído para passar o final de semana e não estavam por perto para serem interrogados. Amigos que viram ela nas horas antes do seu desaparecimento disseram à polícia que ela estava de bom humor quando ela saiu do Dunbar Hall e planejava voltar imediatamente para o seu quarto. As amigas estavam comemorando o fato de o trimestre da primavera estar quase acabando. E Judy, como gostava de brincar muito com as suas amigas, ela decidiu colocar uma fantasia naquela noite. Ela ainda usava uma peruca ruiva quando saiu para voltar para seu quarto. No início, a polícia insistia que Judy iria aparecer a qualquer momento, mas sua família sabia que tinha alguma coisa muito errada. Ela não tinha esse tipo de comportamento, pelo contrário, ela era muito próxima de seus pais, ela sempre conversava com ele, também sempre avisava as amigas se iria fazer alguma coisa e aquilo estava bem suspeito. A jovem era muito próxima de sua irmã mais nova também, chamada Nancy. Elas sempre conversavam pelo telefone, então a irmã tinha certeza de que havia alguma coisa errada, porque ela simplesmente parou de ligar.
Desde o início, a força policial de Kent parecia querer minimizar o desaparecimento da Judy. Sua família acredita que isso tem a ver porque a universidade ainda estava tentando superar um tiroteio que aconteceu em 1970, então eles não queriam nenhuma imagem negativa com o desaparecimento da estudante, então digamos que eles não queriam sujar a imagem. Uma semana depois de Judy ter sido vista pela última vez, funcionários do Departamento de Polícia da Universidade de Kent fizeram um apelo público por informações sobre o paradeiro dela. Eles notaram que a mulher desaparecida era confiável e que sua família não achava que ela tivesse desaparecido voluntariamente. Eles disseram que contataram os departamentos de polícia locais e listaram Judy como desaparecida em uma rede policial nacional. Mas eles não tinham uma busca organizada. Na semana seguinte, o chefe de polícia do estado de Kent, chamado Robert Maloney, disse que os detetives tinham motivos para acreditar que Judy havia ido para o México. De acordo com o chefe, Judy foi vista em uma venda de garagem em Kent no Memorial Day, que naquele ano foi um feriado no dia 29 de maio, uma segunda-feira. Ela passou cerca de 1 hora examinando os vários itens que tinha ali para vender e ela disse a várias pessoas que estavam ali que planejava pegar uma carona até o México. As testemunhas viram fotos de Judy e disseram aos investigadores que tinham certeza de que ela era a mulher que tinham visto ali na venda de garagem. Embora os investigadores acreditassem que as testemunhas eram bem confiáveis, o chefe Maloney disse aos repórteres que ainda iriam realizar uma busca aérea no campus da universidade e também os arredores. Além disso, a Kent State University Foundation estava oferecendo uma recompensa de $1.500 por informações que levassem ao paradeiro da Judy. Os pais dela não conseguiam acreditar que ela iria para o México. Isso não fazia o menor sentido, ela nunca expressou ali a vontade de conhecer o México, e por que ela iria fazer isso no meio das aulas e não iria avisar ninguém? Então, eles acreditavam que provavelmente era uma garota muito parecida com a Judy, que aquelas pessoas que estavam na venda de garagem viram, mas que com certeza não era ela, porque isso não fazia o menor sentido. Em 5 de junho, a mulher que foi vista na venda de garagem foi localizada novamente. Dessa vez ela estava tirando uma foto para seu passaporte em preparação para sua viagem ao México. Embora ela se parecesse com Judy, os investigadores conversaram com ela e puderam confirmar que ela não era a mulher desaparecida. Como temiam os pais de Judy, as testemunhas se enganaram e a localização da filha permaneceu um mistério. Dolores tinha certeza de que sua filha não tinha nenhum motivo para fugir. Nunca tivemos problemas com Judy, sempre tivemos um bom relacionamento. Todos os pertences da jovem foram deixados em seu dormitório, incluindo roupas, livros, maquiagem e seus óculos. Eu conheço cada peça de roupa que ela tinha. Não estava faltando nada. Judy estava usando suas lentes de contato quando desapareceu. Ela nunca as usava durante a noite e provavelmente pretendia tirá-las assim que voltasse ao seu quarto. Ela tinha alguns problemas de visão e nunca teria viajado para lugar nenhum sem levar seus óculos. Os policiais admitiram que não tinham ideia do que havia acontecido com Judy. Eles usaram um helicóptero equipado com radar de busca de calor para fazer buscas no campus, em uma grande área arborizada, mas não encontraram nenhum sinal dela. Todos os amigos e conhecidos de Judy foram entrevistados e 4 pessoas, incluindo o homem que Judy terminou o relacionamento pouco antes de desaparecer, todos passaram no teste do polígrafo. Nenhum deles foi capaz de fornecer pistas sobre o que havia acontecido com ela. O ex-namorado de Judy disse que os dois ficaram amigos depois do término. A família não acredita que ele tenha alguma coisa a ver com o caso. O detetive Tim Brandle foi designado para o caso de Judy, mas disse aos repórteres que não tinha muito com o que trabalhar. Estamos investigando pistas menores, mas nada se revelou significativo. Seu caso não atraiu atenção significativa da mídia e, como resultado, os detetives receberam poucas dicas. Antes do fim do verão americano, a investigação foi paralisada e o caso infelizmente esfriou. Em janeiro de 1980, uma amiga da família Martins anunciou que estava oferecendo uma recompensa de $10.000 por informações que levassem ao retorno de Judy. Meu pai me deixou essa herança, então eu queria fazer algo para ajudar a encontrar Judy. Após o seu desaparecimento,
Os pais dela receberam a denúncia de que ela estava trabalhando como uma garota de programa na região de Cleveland, Ohio. Seu irmão conseguiu localizar a jovem e confirmou que ela não era sua irmã, embora a mulher tivesse uma notável semelhança com ela. Uma mulher chamada Judy Martinez foi presa sob acusação de prostituição. Essa Judy Martinez deu a data de nascimento de Judy como sua quando ela foi presa. Tinha uma semelhança impressionante o suficiente para que os pais de Judy fossem chamados para ver se era a sua filha desaparecida. O chefe de polícia disse que era óbvio que Martinez era usuária de drogas. A mãe de Judy insistiu que aquela era sua filha desaparecida, enquanto o pai não acreditava nisso. O chefe disse que Martinez disse aos pais de Judy Martins que Judy estaria melhor morta. Como Judy não tinha registro de prisão, suas impressões digitais não estavam arquivadas, então ela não pôde ser comparada com Judy Martinez. Mas seus registros dentários foram comparados e não era a mesma pessoa. Os pais de Judy consideraram contratar um investigador particular para ajudar a localizar a filha, mas eles não tinham condições para pagar um. Então, eles ainda tinham a esperança de que alguém se apresentasse. Alguém em algum lugar precisa saber algo sobre o que aconteceu e onde ela está. Embora os investigadores do Departamento de Polícia do Estado de Kent tenham dito que ainda estavam trabalhando ativamente no caso, eles não recebiam nenhuma nova denúncia há meses. Toda semana, a mãe, a Dolores, ligava para os investigadores para saber se havia alguma atualização sobre o caso. Infelizmente, os detetives nunca tiveram nada novo para relatar. O chefe Maloney admitiu que o caso foi frustrante para os detetives. Que eu saiba, este é o único caso que tivemos no estado de Kent de uma pessoa desaparecida que não pôde ser encontrada. Recebemos muitos relatos de pessoas desaparecidas, mas sempre parece haver uma explicação. Apenas o caso de Judy permaneceu inexplicável. Em fevereiro de 80, o subchefe do estado de Kent, John Pitt, disse que os detetives estavam investigando a possibilidade de um homem chamado William Posey que pudesse estar envolvido no desaparecimento dela. William foi preso e acusado de sequestro e assassinato de uma mulher em Illinois, e os detetives de Kent se interessaram por ele quando souberam que ele morou em Kent em junho de 78 a setembro de 79. Mas não houve nenhuma evidência de que o ligasse a Judy. E ele também negou ter qualquer coisa a ver com o desaparecimento dela. Arthur e Dolores decidiram falar com uma médium. Embora nenhum deles jamais tivesse acreditado em médiums antes, eles estavam dispostos a tentar qualquer coisa. Dolores disse o seguinte: trouxemos para essa mulher uma peça de roupa de Judy, e ela nos contou coisas sobre ela, coisas pessoais que nunca apareceram em nenhum jornal, coisas que só nós poderíamos saber. Infelizmente, a vidente não deu boas notícias para o casal. Ela disse a eles que sua filha havia sido sequestrada e assassinada por um trio de homens. Ela disse que o corpo de Judy foi abandonado de um avião voando em baixa altitude. Ela disse que o corpo está em uma ilha desabitada e densamente arborizada, pelo menos 80 quilômetros a noroeste de Kent. A polícia admitiu que havia algumas ilhas nessa região que se enquadravam na descrição fornecida pela médium, e as autoridades garantiram aos Martins que fariam uma busca nessas ilhas. A médium acreditava que eles teriam sucesso. Ela disse aos pais de Judy: a Terra entregará o corpo de Judy em abril ou maio. No final de maio ficou claro que a previsão da mulher sobre a recuperação de Judy estava errada. O caso, mais uma vez, esfriou. Em 2000, a Universidade de Kent livrou-se de todos os seus arquivos relacionados ao desaparecimento de Judy. As autoridades aparentemente não viram necessidade de manter o caso ativo, apesar do fato de Judy nunca ter sido encontrada. O subchefe admitiu que muitos dos registros foram jogados fora, mas alguns foram compartilhados com o Departamento de Investigação Criminal de Ohio. Isso nunca foi classificado como um crime, e isso foi antes de as diretrizes para pessoas desaparecidas serem estabelecidas, muito antes de sermos capazes de manter versões virtuais dos registros. Nos anos desde o desaparecimento de Judy, seus pais morreram. Sua irmã Nancy observou que o desaparecimento dela afetou profundamente sua mãe e seu pai. Suas vidas foram interrompidas por isso. Arthur tinha apenas 57 anos quando morreu. Dolores tinha 71.
Nancy e seu irmão Steve enviaram amostras de DNA ao Departamento de Investigação Criminal de Ohio para que pudessem construir um perfil de Judy e verificar se havia correspondência com corpos não identificados nos Estados Unidos. Os dois irmãos aceitaram o fato de que Judy provavelmente está morta, mas ainda queriam poder dar-lhe um enterro adequado. Nada foi encontrado mais uma vez. Para Nancy, uma das maiores tragédias é o fato de que o departamento de polícia da universidade não parece se importar com o desaparecimento de sua irmã. O fato de o estado de Kent ter destruído seus arquivos sobre o desaparecimento dela é provavelmente a parte mais dolorosa. Em maio de 2023, ela disse: "Chegamos a um ponto em que não nos importamos com processos judiciais ou qualquer outra coisa. Tudo o que queremos saber é onde ela está e o que aconteceu com ela." Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um caso cheio de mistérios. A gente fica pensando, bom, se ela estava dentro do campus, será que foi algum dos alunos que fez isso? Parece que a polícia não se empenhou muito nesse caso e também passou muito tempo para a investigação começar. É realmente um caso complicado, mas a gente espera que alguma coisa aconteça e que esse caso finalmente seja resolvido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.